Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast do Brasileirão, 22ª rodada, uma rodada em que o Atlético Mineiro segue líder, mas agora líder sem vantagem nenhuma. O Flamengo encostou 39 pontos, os dois times, o São Paulo apenas 2 pontos, tanto do Galo quanto do Rubro Negro, e vamos à rodada, né? Uma rodada que foi é, é, a gente teve muitos desfalques por conta de casos da coronavírus. Talvez esse seja o grande destaque da rodada, grande destaque negativo. Tá? Muitas equipes desfalcadas, os destaques aí, o próprio Atlético Mineiro, o Palmeiras, talvez seja o time com mais desfalques, né? Mais de 15, né? 18, se eu não me engano. Muitos desfalques, tá? É uma situação é, é, que eu acho que todo mundo sabia que ia acontecer uma hora ou outra quando se optou pela volta do futebol. Né? A gente ainda vive uma pandemia e a pandemia não acabou. É um esporte onde os atletas ficam próximos tanto dentro de campo durante uma partida quanto nos vestiários. Né? Os jogadores não usam máscara e dentro de campo não tem é, é, álcool gel, né? Os jogadores ficam dando aquela famosa cuspida, né? Que é natural para quem pratica esporte, né? Aquele catarro, né? É nojento falar isso, mas é a verdade. Aquele catarro que fica atrapalhando ali na a respiração. Então é natural que isso aconteça e é natural que se um jogador é, é, esteja infectado, esse cara vai propagar o vírus para vários outros. Então, isso era previsto. Agora, é, é, a preocupação que a gente fica é até que ponto os protocolos de segurança estão sendo seguidos, até que ponto os testes são confiáveis, porque para a situação se espalhar da forma como vem acontecendo nas últimas rodadas, tem jogador entrando infectado, eu não tenho dúvida disso, tá? Pode ter dado um falso positivo, um falso negativo, desculpa. O cara vai, entra em campo infectado, passa isso para os companheiros de equipe dentro do vestiário, passam isso para os atletas do time adversário e isso vai se espalhando, isso vai se propagando. Então, essa é a grande preocupação que a gente tem que ter nesse momento, né? É o quão confiável são os testes e os protocolos, porque os testes não são 100% confiáveis. Tá? Então, quantos testes os jogadores estão sendo submetidos, né? E mais, né? Assim, não adianta você ter um clube rico como o Flamengo, o Palmeiras. Ah, vamos pagar dois, três testes para o jogador antes e depois de cada partida, se o time adversário não vai fazer o mesmo. Não adianta, cara, porque depois disso o cara já está infectado. Né? Os jogadores já tiveram contato no banco de reserva, no vestiário. Então, esse é um problema. Né? Até que ponto esse protocolo tem que se manter como está? Né? E quando isso vai ser revisto? Acho que essa é a grande preocupação, porque a CBF já disse que a paralisação do futebol novamente está fora de cogitação. Tá? Se a CBF sequer cogita uma interrupção, mesmo que temporária, do futebol, eu acho que eles têm que rever os protocolos de segurança com relação à Covid. Enfim, é, é, eles são a entidade aí máxima do nosso futebol, eles têm acesso aos melhores profissionais e a única coisa que a gente pode esperar é que eles tomem a melhor decisão focando na saúde do atleta, tá? Não no comercial. Tá? Porque o comercial, patrocínios, né, grana, isso é consequência do espetáculo. Né? Então, se você tem o melhor do futebol dentro de campo, você vai ter o melhor dos patrocínios. E lamentavelmente não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo equipes desfalcadas, né, com sérios problemas para escalar o elenco, e a gente não está vendo o melhor do espetáculo, a gente não está vendo o melhor do futebol. Essa é a preocupação que fica. Tá? Então, eu espero que a CBF tenha um mínimo de sensibilidade para rever, pelo menos rever os protocolos e colocar uma outra coisa nova dentro desse protocolo, visando a saúde dos atletas, das comissões técnicas, dos profissionais envolvidos, tá? Porque não é só o profissional.
tá? O cara dentro de casa vai passar isso para sua família, para os seus entes queridos. Então, essa é a grande preocupação. E a gente fica na torcida, obviamente, para que isso seja revisto. Já que não vai parar, já que não tem mais volta, então eu acho que isso tem que ser revisto. Infelizmente, a gente está vendo um problema que está acontecendo e está prejudicando. Assim, está prejudicando o melhor do esporte, né? Esse é o ponto, essa tecla que eu vou ficar batendo. A gente quer ver um espetáculo. A gente não quer ver um time com a sua força máxima, o outro jogando com metade do time das categorias de base. Todo respeito aos jogadores da base. Isso não, não é demérito nenhum, tá? Porque a gente está vendo aí os times que estão entrando desfalcados, tendo que recorrer à sua base. A gente está vendo que esses times estão conseguindo fazer, se não bons jogos, estão conseguindo segurar o resultado. A gente viu isso com o Flamengo. O próprio Palmeiras recentemente já são dois resultados aí, dois jogos sem vitórias. A gente está vendo um time que está se entregando dentro de campo, tecnicamente limitado, obviamente, mas está se entregando dentro de campo. Tá? O Atlético Mineiro é a mesma coisa. Então, sempre que um time tem que recorrer à sua base a gente pode dizer assim, tapar os buracos que ficou do elenco principal, a gente está vendo sim. É um time com mais garra, com mais disposição, com mais vontade. Agora, o melhor do futebol a gente não está vendo. Mais uma vez, repito, todo respeito aos jogadores das categorias que são promessas. Os caras são promessas, não são realidade. Tá? A gente está vendo um ou outro jogador ganhando grande destaque, como foi, por exemplo, o Hugo, o Hugo do Flamengo, e aí acabou perdendo um pouco de crédito por conta da gafe que ele cometeu no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Mas antes disso, o cara vinha sendo falado programa esportivo atrás de programa esportivo. Às vezes é um jogador que precisa de uma oportunidade para brilhar, tá? Mas no geral, são jogadores que precisam de tempo para essa transição. Então é difícil a gente ver o melhor do futebol, o melhor do esporte, porque bate o nervosismo, né? Isso é natural, aquela inexperiência. Então, isso é prejudicado. O espetáculo acaba sendo prejudicado, a gente querendo ou não. Tá? Então, se vão manter, legal. Eu acho que, repito, eu não sou ninguém para ficar julgando. Assim, eu não, já falei, eu não sou a favor, mas eu entendo que existem profissionais envolvidos, tá? E que o futebol gera renda para muita gente, tá? Muita gente que precisa dessa grana por conta do longo período em que as atividades econômicas ficaram paradas. Então, eu não vou entrar no mérito de julgar, né, o quão certo ou quão errado isso tá, porque é uma questão de saúde, óbvio, existem pessoas que estão sofrendo por conta disso, mas existem pessoas que precisam de grana para sobreviver. Então é por isso que eu não vou entrar nesse mérito. Então, já que precisa manter, já que existem pessoas que dependem disso, né, já que vai usar isso como um dos pontos para manter o futebol, eu acho que a gente precisa ter o mínimo de capacidade de manter essas pessoas seguras, tá? Porque é o ganha-pão delas, mas elas precisam trabalhar com segurança, né? Não pode ser um ambiente hostil. Então fica esse ponto aí, a gente obviamente acompanha e fica na torcida para que os protocolos de segurança sejam reforçados em algum ponto, tá? Porque o que a gente viu, o que a gente vem vendo nas últimas rodadas é algo absolutamente assustador, assim, prejudicando muito a qualidade do espetáculo, tá? Mas enfim, vamos seguir com, com as partidas. Falar primeiro do Atlético Mineiro, o líder do campeonato. O Atlético Mineiro jogou contra o Ceará no Castelão e terminou um jogo empatado. Tá? Perdeu mais uma oportunidade aí de ampliar a sua vantagem sobre o resto da tabela e nem foi por culpa do próprio Atlético, tá? É o que já falei aqui, o Atlético entrou com grandes sérios desfalques, né? O goleiro Everson, o Vargas aí que teve um destaque na estreia dele, o Hever, né? O Alan, o Jair. Então assim, um time muito desfalcado. Até o próprio técnico Sampaoli, né? Com caso de Covid e um time muito desfalcado, um time que teve dificuldades, tá? Para mostrar aquilo que a gente foi se acostumando a ver. Eu já falei em um dos podcasts. O Galo mostrou que investiu muita grana e investiu muita grana para montar um excelente time titular. Agora, um time reserva está devendo ainda. Tá? A gente ainda não consegue ver
essa sequência quando tem que optar por poupar um jogador, ou quando tem um jogador lesionado, ou quando tem um jogador que é afastado por causa de Covid. A gente não vem conseguindo ver essa sequência no Galo. Esse é o ponto, né? Investiu tanto dinheiro e infelizmente o Galo, quando tem que recorrer a peças alternativas, não consegue manter a mesma pegada. Mas enfim, o Galo saiu na frente, tá? Um belíssimo gol do Sacha, né? Um gol de bicicleta, ali uma bicicleta mais ou menos, não foi uma bicicleta completa, mas foi uma bicicleta, né? A gente tem que dar o mérito pro atleta que, que, que foi buscar, acreditou na jogada e fez um belíssimo gol. Então, o primeiro tempo aí o Atlético Mineiro sai com o gol do Sacha, né? Aliás, uma, um lance em que o VAR revisou, né? Porque inicialmente o, o a cabeçada do Igor Rabelo, né? O Fernando Praz defende, mas ficou aquela dúvida se o Fernando Praz defendeu dentro do gol, tá? E aí depois o Eduardo Sacha, o prejuízo não foi maior porque o Eduardo Sacha completou com a bicicleta, mas a princípio, tá? A sensação que ficou foi que o Igor Rabelo fez o gol num primeiro momento. O Praz defendeu dentro do gol, tá? Mas enfim, o gol foi validado, o gol de bicicleta foi dado por Eduardo Sacha. Belíssimo gol, repito, não foi aquela bicicleta a lá Cristiano Ronaldo, mas a gente tem que dar mérito, né? Sempre um lance difícil da gente ver, é sempre um lance. É, 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 Quando acontece, a gente gosta de ver várias vezes porque é uma situação rara, né? Não é muito comum. No segundo tempo, o Ceará reagiu, conseguiu virar, conseguiu arrancar uma virada, né, para cima do Atlético Mineiro. A virada começou com Lima, depois o Felipe Viseu fez um belíssimo gol, ali se esticou até onde deu, né, para fazer o gol, né, o cruzamento do Samuel Xavier, e ele no lance do gol saiu para comemorar e já sentiu, né, e sentiu tinha uma lesão ali na coxa e pediu para sair logo em seguida, tá? O Galo ainda teve um jogador expulso, né, o Borreiro, uma cotovelada aí no Léo Chu, e parecia que a partida se encaminhava para uma vitória do Ceará, mas aí o Fernando Praz faz uma falta no Marrone e o Keno deixa tudo igual, deixa 2-2, e uma partida que começou extremamente promissora para o Galo, foi do céu ao inferno com a virada do Ceará e depois jogou um balde de água fria. É o jogo dos extremos, né? De um lado o Atlético achou que ia ganhar, depois o Ceará achou que ia ganhar e no final ficou no empate. Um empate que, pensando em tabela, para o Atlético Mineiro não foi bom, apesar de continuar na liderança, não foi bom porque não consegue se desgarrar dos restantes, né, do restante da tabela, e dos rivais, né, no topo da tabela, e o Ceará, um empate que também foi terrível, porque o Ceará briga para se afastar ali daquele grupo, né, do meio para baixo da tabela, é impressionante, todo mundo muito próximo, e o Ceará é um dos times que estão ali no bolo. A vitória era importante, né, para conseguir se afastar um pouquinho mais, continua ali no meio, né, apenas 2 posições da zona do rebaixamento, e empate que, repito, em termos de tabela, para o Atlético, óbvio, estar no topo da tabela é bom, de certa forma, mas não foi bom pensando na briga pelo título, e para o Ceará não foi bom na briga ali na parte de baixo da tabela, tá? Uma partida, repito, onde a gente não viu o melhor do futebol do Galo por conta de muitos desfalques e fica aquela nossa lamentação de que o futebol poderia ter sido melhor, tá? Apesar de como se desenhou a partida, apesar de a gente ter visto um gol de bicicleta, a gente ter visto uma virada, né? Partida onde tem virada é sempre emocionante, e aí o Galo vai buscar com um jogador a menos. Apesar de ter sido emocionante, o espetáculo poderia ter sido muito melhor e a gente não viu o melhor do futebol, a gente pode dizer assim, por conta, né, dos desfalques, por conta da Covid, e a gente lamenta mais uma vez, né? Infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso, e o Galo ainda não conseguiu encontrar uma forma, tá, de fazer as suas opções reservas, né, renderem da mesma forma que o time titular. Infelizmente para o Galo, umas últimas rodadas aí complicadas,
tá? E a gente espera que, passando aí mais uma semana, aí sim com todo mundo recuperado, o Galo volte, tá, a render mais. Certamente que com todos os jogadores titulares vai render muito mais. A gente fica na torcida para que a recuperação física venha rápido e o Galo volte a render e volte aí forte, né? Já está muito forte na briga pelo título, mas volte ainda mais forte, tá, para briga pelo essa briga pelo título pela ponta do campeonato. Tá? O segundo colocado, o Flamengo, empatado com o Atlético, né? 39 pontos. O Flamengo venceu. Primeira vitória do Rogério Ceni à frente do Flamengo e foi curioso que o Rogério Ceni cravou que a gente veria um Flamengo semelhante, jogando semelhante ao que a gente viu em 2019. Dito e feito, cara, dito e feito. O Rogério cravou, o time foi para cima, tá? O time do Flamengo não deu qualquer chance ao time do Curitiba, tá? E aí não é porque o Curitiba está na parte de baixo da tabela, acho que qualquer adversário, tirando talvez o São Paulo, que foi muito bem contra o Flamengo desde o ano passado, jogando contra o Flamengo, adotou uma postura muito, acho que muito segura para cima do Flamengo, mas eu acho que qualquer outro time ia sofrer como sofreu o Curitiba, tá? Porque o Flamengo foi para cima, marcou, sufocou o adversário e o 3-1 ficou barato, tá? A partida terminou em 3-1 e no término do primeiro tempo, aí o próprio goleiro do Coxa, o Wilson, ele falou, cara, ele falou que foi pouco. Então, o Bruno Henrique cansou de perder gols, né? A gente espera que com a volta do Gabigol e do Pedro, esse time volte a deslanchar, porque o que está perdendo de gol esse time do Flamengo não é de hoje que a gente está falando isso. Está perdendo muito gol. Assim, o Bruno Henrique talvez tenha sido, vem sendo, né, a principal arma ofensiva, centroavante, a gente pode dizer assim, o desafogo aí na falta do Gabigol e do Pedro, mas vem perdendo muitos gols. É um grande jogador, está jogando muito, tá? Vem fazendo seus gols, obviamente, mas vem perdendo muitos gols também. Isso a gente tem que destacar. Então, uma vitória tranquila, a gente pode dizer assim, do Flamengo. E se conseguir fazer essas exibições, essas apresentações, não só no Campeonato Brasileiro, como na Copa Libertadores, a gente pode ter certeza de que vai ser um adversário indigesto. Para mim, continua sendo o principal favorito, tá, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, justamente porque é o atual campeão das duas competições e o elenco segue semelhante ao do ano passado. Então, para mim, continua sendo o time a ser batido. Apesar das trocas de treinador, a gente vê uma inconstância no Flamengo, às vezes faz uma grande partida, logo aí na partida seguinte a gente já vê uma queda de rendimento, mas para mim continua sendo o time a ser batido, é o principal favorito nas duas competições e o que a gente espera é que a equipe consiga manter essa pegada, né? Que o Rogério Ceni consiga manter a equipe jogando nesse nível, porque a gente viu isso no primeiro jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, depois isso se perdeu, voltou agora. E claro que nessa partida acho que foi ainda melhor do que aquela partida contra o São Paulo, mas a gente espera, né, que essa evolução tática continue e que o Rogério Ceni consiga tirar o melhor dessa equipe, porque o Rogério Ceni conseguindo tirar o melhor dessa equipe, a gente vai ver o futebol prevalecendo, o futebol bonito, né, como a gente acostumou a ver o Flamengo a jogar. Então, uma partida que o Flamengo foi muito seguro, é sempre complicado você jogar contra os times de baixo da tabela, porque eles entram como um franco atirador, né? Então o Flamengo não deu chance, tá, ao Coxa. O Coxa tentou ser um pouquinho mais forte defensivamente, apostar num contra-ataque, mas nada aconteceu, tá? Nada aconteceu. O Flamengo fez os gols aí com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, um belo gol do René, e o Curitiba descontou com o Matheus, o filho do Bebeto, né? Conseguiu descontar aí o gol de honra, mas repito, 3-1 ficou muito barato pela produção do Flamengo, tá? Pelo que o Flamengo conseguiu produzir. E não foi só no primeiro tempo, foi no segundo tempo também. Então, a gente obviamente espera por mais um jogo para ver se esse ritmo se mantém,
mas a volta do Gabigol ou do Pedro simboliza aí um retorno ao Flamengo goleador, tá? Porque o Flamengo vem perdendo muitos gols. Então, a torcida rubro-negra, obviamente, fica na torcida na volta o quanto antes dos dois centroavantes, tá? E tem tudo para render muito mais. Tem tudo para entrar de vez, aí sim, como um sério candidato, porque até então está oscilando, né? Mas já para mim ainda é o favorito, mas tem tudo para entrar de vez como um sério candidato à briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Tá? Por mais que o São Paulo aí, eu acho que é um dos grandes favoritos junto com o Flamengo, mas o Flamengo voltando a render como em 2019, tem tudo para fazer um baita de um campeonato contra o São Paulo, hein? São Paulo, repito, é terceiro colocado, apenas 2 pontos do Flamengo, mas tem 3 rodadas a menos o São Paulo ainda, tá? E o São Paulo já pula para o São Paulo, perdeu uma oportunidade aí de encostar, tá, nos dois líderes. São Paulo jogou contra o Vasco, né? Um time que está brigando na parte de baixo da tabela, jogando no Morumbi. Então era o cenário perfeito para o São Paulo vencer mais uma e conseguir encostar no topo da tabela. Era o cenário ideal, tá? Mas não foi isso que aconteceu. O Vasco sai na frente, tá? Um gol do, aliás, um belíssimo gol do Cano, tá? Ele recebeu sozinho na frente e teve muita frieza para matar a jogada, para fazer o gol. O São Paulo consegue o empate com o Luciano, um gol que o, a defesa do Vasco foi tirar, a bola sobrou para o Luciano e ele bateu de primeira, um belíssimo gol, tá? Porque é uma bola. A gente sempre vê os jogadores tentando matar a bola para ajeitar. E o Luciano simplifica, cara. Ele bateu de primeira e não quis perder a chance e foi muito bem na leitura, tá? Não tinha outro jeito. Se ele de repente tenta dar uma ajeitada na bola, ele dá o tempo para o goleiro se posicionar e, e, e talvez não faria o gol. Então acho que foi muito bem no lance, na jogada, conseguiu o empate para o São Paulo e um empate que saiu, de certa forma, com gosto amargo, justamente por jogar em casa, por ter outras oportunidades, né? O Brenner teve uma grande oportunidade que o goleiro do Vasco, o Lucão, defendeu, tá? E eles depois o Lucão falou, né, depois deu uma entrevista lá, falou que fez uma brincadeira com o Brenner, porque ele falou que ia fazer um gol nele. Então é coisa do futebol, né? É aquelas coisas do futebol. A tiração de sarro saudável é muito bacana, né? E é legal a gente ver isso acontecendo dentro de campo. Fato é que o Vasco foi muito bem. O Ricardo Sapinto, acho que ele foi muito bem na leitura desse jogo, tá? E não saiu com a vitória porque por talvez por sorte, né, por ironia do destino, porque repito, né, a defesa do Vasco foi tentar tirar a bola, ela acabou sobrando para o Luciano e ele fez o gol. Então foi um lance que uma partida, um lance infeliz tá, da defesa do Vasco, mas no resto do jogo foi muito difícil o São Paulo, apesar do São Paulo ofensivamente estar muito bem, o Vasco defensivamente foi exemplar, né? E o Brenner teve uma grande chance, também falei, mas é, é, defensivamente no geral o Vasco foi muito bem. Entrou nessa partida sabendo, né, o que tinha que fazer para parar o São Paulo e conseguiu parar o São Paulo. Tá? O gol do São Paulo não saiu numa jogada criada, saiu num erro de saída, num erro de defesa do Vasco. Então, muito bem o Vasco, a leitura do Ricardo Sapinto e a perspectiva, né, que a gente vem vendo nas últimas partidas aí do Vasco é uma perspectiva de melhora. Tá? Aparentemente, o Ricardo Sapinto vem conseguindo, né, fazer o time do Vasco ficar mais organizado taticamente. Isso a gente vê, isso está sendo legal de ver. É óbvio que existem limitações no elenco, e ele falou assim, não tem que ficar pensando nisso agora. Né? Tem que pensar em tirar o time dessa situação e eu acho que esse é o caminho. Né? Dentro das peças, eu não gosto dos treinadores que chegam, como o Eduardo Cudê, né? E fica reclamando de reforço, reforço. Cara, se não tem reforço, tem que fazer o que o São Paulo fez no Santos. Tem que tirar o melhor dos caras que estão lá
e fazer o melhor possível dentro das limitações, tirar o melhor dos atletas dentro da característica de cada um. O São Paulo ele fez isso muito bem o ano passado. Tá? Então, o que me parece que o Ricardo Sapinto está fazendo é a mesma coisa. E a evolução vai ser natural. À medida que ele continue com essa filosofia, de extrair o melhor dos jogadores que estão lá, ele tem tudo para render cada vez mais e o Vasco sair dessa situação, porque não tem time para estar nessa situação. Né? Vamos combinar, viveu aí um mau momento, mas não tem time para estar na parte de baixo da tabela. Né? Então, é, a princípio, a visão, a ideia do Ricardo Sapinto dentro do Vasco ela é muito interessante e se ele conseguir manter isso, o Vasco tem tudo para sair dessa situação difícil. E para o São Paulo, foi uma derrota uma derrota não, desculpa, foi um empate que ficou com um certo gosto de derrota, repito, porque jogou em casa, o time do Vasco está lá embaixo da tabela, o São Paulo vinha embalado, então ficou com um certo gosto de derrota, mas é um ponto importante e o São Paulo tem 3 rodadas a menos, tá? O São Paulo tem tudo, mas absolutamente tudo para terminar como o líder do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E se vencer essas 3 partidas de atraso, que não é nenhum exagero dizer isso, porque o time do São Paulo está jogando muita bola, se vencer, são 9 pontos. Dá um salto expressivo na tabela e fica com uma vantagem absurda para o segundo colocado. Então, o São Paulo tem tudo, tá? Para todos os elementos possíveis para dar um salto importante na tabela, tá? Até porque vive uma boa fase. O Atlético Mineiro, que é um rival direto, está sofrendo com coronavírus. O Internacional não consegue embalar, perdeu muita força com a saída do Cudê, então tem que aproveitar desse momento. O Flamengo segue se reorganizando, ainda não conseguiu dar sequência, né? A gente não vê uma constância, faz uma grande partida, depois cai de rendimento. Então o São Paulo é o único que está mantendo o seu rendimento em alto nível, né? Sendo constante em todas as partidas. Então tem que aproveitar essas 3 rodadas que tem a menos para pontuar e abrir uma vantagem importante, porque o São Paulo joga a Copa do Brasil ainda. Então é importante para o São Paulo conseguir esses pontos. É, é, esse empate com o Vasco aconteceu, mas produziu para conseguir sair com a vitória. E é o que eu falei, o Vasco foi muito bem, tá, na forma como se comportou dentro de campo, taticamente. Time muito disciplinado taticamente para conseguir arrancar esse empate. Então, não foi demérito do São Paulo, acho que foi muito mérito do Vasco de entrar nessa partida sabendo o que precisava fazer para conseguir arrancar pontos do São Paulo. Então foi muito bem na, na, nessa partida, na leitura do jogo do São Paulo para conseguir arrancar esse empate. Tá? O quarto colocado é o Internacional. O Internacional cai na tabela e vem vivendo um momento muito conturbado. Tá? O Internacional vive um momento muito difícil na temporada, uma sequência muito negativa, apesar de ter criado boas oportunidades com o Thiago Galhardo, né, nessa partida contra o Fluminense. Aliás, uma partida em que o Odair Hellmann visita desafia o seu ex-clube, né, o Internacional, e prevaleceu. E uma partida em que o Inter jogou no Beira-Rio, tá? Não perdia no Beira-Rio, acho que se eu não me engano, desde o ano passado. Então já faz um tempo que o Inter não perdia no Beira-Rio e foi surpreendido pelo Fluminense, né? E ficou com gosto ainda mais amargo, porque o Inter sai na frente, tá? Consegue o 1-0 aí para dar um respiro, para sonhar com a vitória. O gol do Maurício, né? Ele vai para o lance, chuta, o Muriel defende, a bola, o rebote cai nele, ele insiste e faz o gol, um belíssimo gol, aliás. Tá? No primeiro tempo ainda o Thiago Galhardo tem uma grande oportunidade, né, chegou até a fazer, não uma grande oportunidade, ele chegou a fazer o gol, tá? Ele a bola bate no braço dele, né, e aí sobra para ele chuta para a rede, mas a arbitragem viu, né? Aí realmente um gol bem anulado, porque a bola na mão, né? O Danilo Barcelos, né, tenta desviar e aí ele dá um chutão, a bola
bate no Thiago e você vê que não é proposital, né? O Thiago Galhardo até vira de costas, mas a bola acaba batendo e aí o braço está colado no corpo, mas a bola bate no braço desse e para esse tipo de lance não tem discussão. Não tem interpretação se o cara abriu o braço para ampliar a área de defesa, para bloquear a bola, não tem discussão. Bateu no braço, é gol inválido. E a arbitragem viu isso e o gol foi anulado. Teve até outro gol anulado de impedimento, né, do Thiago Galhardo, também acabou sendo muito bem anulado. Esse outro gol, esse foi no segundo tempo já, e o Vasco conseguiu, o Vasco não, perdão, peço perdão, a torcida do Fluminense. O Fluminense começa a construir a virada com o gol do Luca, né, um gol olímpico, né, baita golaço, um lance que para mim o Marcelo Lomba falhou um pouco ali, né? Ele, não sei, talvez ele tinha jogadores na frente dele, acabou atrapalhando um pouco, né, a leitura da jogada, mas fato é que foi de certa forma uma falha, um goleiro como o Lomba, um grande goleiro como o Lomba, não pode perder um lance desse, né? E acabou deixando a bola passar, cedeu aí o gol olímpico para o Luca. Difícil, né? Assim como eu falei do gol de bicicleta do Sacha, né? A gente dá um destaque porque é difícil a gente ver esse tipo de lance, né? E é legal quando a gente vê, porque é, é, é difícil o jogador conseguir uma curva ali suficiente, é difícil o goleiro adversário ser enganado, é difícil o zagueiro adversário deixar uma bola dessa passar. Então, de certa forma, foi uma falha da defesa do Inter, do Marcelo Lomba, e o Luca foi muito feliz, né, de ter feito um belo cruzamento. A bola pegou uma boa curva e acabou matando, né, o goleirão do Internacional. O Inter consegue o empate com um belíssimo gol e depois o Caio Paulista amplia a vantagem. Falei, o Inter teve chance, né? Um gol ainda no primeiro tempo anulado, muito bem anulado. Teve um gol do Galhardo também impedido, também muito bem impedido. E infelizmente para o Internacional, mais uma partida melancólica, tá? Mais uma derrota. Tinha vencido o Abel Braga já venceu uma partida, né? Venceu a partida contra o América na Copa do Brasil, mas foi eliminado nas penalidades, né? Então já tem uma vitória, tá? No currículo aí nessa volta para o Internacional, mas não conseguiu dar sequência, não conseguiu embalar. Pontos positivos, tá? Que a gente pode pôr aí na conta é que o Inter conseguiu produzir, tá? O Thiago Galhardo, apesar de não conseguir fazer um gol legal, apesar de ter perdido um pênalti, né, na disputa de penalidades com o América, já mostrou que são águas passadas, né? Nos dois gols anulados dele, ele teve muita frieza para mandar a bola para a rede, né? Sobrou a primeira que foi a bola bateu na mão, sobrou para ele sozinho, ele mandou para a rede, do impedimento também ele sozinho, muita frieza para mandar para a rede. Então a gente viu o artilheiro do Internacional ainda em boa fase, apesar dos gols anulados, e o Inter que precisa encontrar uma forma, tá, de deixar o seu artilheiro numa situação de gol melhor, tá? Porque o primeiro não foi passe, foi um lance que a bola sobrou para ele, aí o do impedimento foi um passe, mas ele estava impedido, e, e o Inter precisa encontrar uma forma de deixar o seu centroavante é, é, numa situação de gol clara, tá? Porque o cara está vivendo uma boa fase, mostrou isso, mesmo com gols anulados, ele mostrou que ele está bem, que ele segue com frieza para marcar o gol cara a cara com o goleiro, porque às vezes o centroavante, quando está com uma fase ruim, chuta, está sozinho de frente a frente com o goleiro e perde às vezes, né? Porque bate aquele nervosismo de estar num jejum de gol, de estar numa fase ruim, e ele acaba perdendo. E o Thiago Galhardo não está nessa fase. Ele mostrou que ele está bem, que ele está confiante ainda. Então o Inter precisa encontrar uma forma de deixar esse jogador de referência numa situação melhor, tá? E precisa se defender melhor também. Precisa na retaguarda precisa conseguir encontrar o meio termo, porque o Inter vem sendo um time muito água sem sal, né? Aquela comida sem sal, não é água sem sal, não, aquela comida sem sal, né? Que você
você olha, defensivamente não é um primor, ofensivamente também não é um primor, né? Falta um tempero, falta algo a mais e é mais uma partida onde o Inter não consegue vencer. Pensando em Campeonato Brasileiro, eu falei, a Copa do Brasil venceu, mas não saiu classificado, então ficou com gosto de derrota. O, agora nessa rodada, mais uma partida do Campeonato Brasileiro onde não consegue vencer, então a cobrança vai aumentando, tá? A situação vai ficando mais delicada e a torcida começa a cobrar junto, né? Porque o torcedor não vê a reação, o torcedor não vê alguma coisa nesse time do Internacional que cria aquele fogo de esperança, né? Olha, perdeu, mas jogou muito. Não, a gente não vê isso no Inter. É o que eu falei, é meio que aquela comida sem sal, né? Sem tempero. Você come, putz, falta alguma coisa, falta um pouco de sal, falta um pouco de alho, falta um pouco de azeite, enfim. Falta um pouco de tempero. Tá? E o Inter parece que perdeu muita confiança com a saída do Eduardo Cudê. A gente espera que o Abel consiga recuperar a confiança desse elenco, tá? Porque, repito, o Thiago Galhardo continua numa boa fase, mas se o time do Internacional, a equipe, taticamente, não conseguir deixar o Galhardo numa condição de gol, os gols não vão acontecer, né? E se acontecer, vão ser gols que não são válidos. Então, infelizmente, o Inter vive essa situação. Repito, a gente fica na torcida para que o Abel consiga retomar a confiança desse elenco, para que esse elenco volte a vencer e volte a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, porque nesse momento é, é, a situação do Inter é complicada e pelos pontos que está deixando escapar, já é uma situação onde o Inter começa a sair da briga pelo título, né? Começa a desgarrar, porque o São Paulo está embalado, o Flamengo parece que está reconquistando a sua confiança, o Atlético Mineiro é questão de tempo para todo mundo se recuperar da Covid, então o Inter, dentre os quatro primeiros colocados, me parece ser o time que está devendo mais. A gente não consegue ver uma sequência, uma partida que dê para falar, olha, o Inter está na briga sim. Né? Lógico, segue na briga pela pontuação que tem, pelo futebol que a gente já viu jogar. Agora, nas últimas partidas, desde a chegada do Abel, tá difícil, cara. Assim, é um futebol que tá devendo muito, né? Tá deixando muito a desejar. E tá aí na quarta colocação agora, né? Caindo, rodada após rodada, caindo na tabela, né? Infelizmente para o torcedor colorado, acho que fica a esperança, pelo menos, é o que eu falei, de ver o Thiago Galhardo fazer 2 gols inválidos, mostra que o cara tá bem. Se o Inter conseguir deixá-lo numa condição melhor de gol, ele vai marcar os gols que o Inter precisa para vencer, para voltar a vencer. Então, fica essa expectativa, né? O Abel ainda muito trabalho, muita dor de cabeça pela frente. E o Odair Hellmann vence, né, a sua ex-equipe. Acho que talvez seja aquela para lavar a alma, né? Porque saiu claramente chateado, né? Porque queria dar sequência pelo trabalho, para o seu trabalho no Internacional. Ele que perdeu a final para o Atlético Paranaense ano passado não teve sequência, né? De repente fica aquele questionamento, né? Se o Inter tivesse dado sequência para o trabalho do Odair, né? Será que a gente veria um Internacional esse ano como está sendo o São Paulo? É o São Paulo que deu sequência ao trabalho do Fernando Diniz. Será que o Internacional não estaria num melhor momento? Assim como jogando, oscilando, claro, mas a gente vendo que existe uma evolução tática clara na equipe, né? Será que isso não poderia acontecer? Pelo trabalho que a gente vê do Odair no Fluminense, isso claramente poderia ter acontecido no Internacional. Agora o Internacional apostou num outro treinador que deixou o time a ver navios. Então, mostra que foi, de certa forma, um erro de planejamento do Inter. Né? Você traz o cara prometendo reforços e não dá esses reforços, cria um racha da diretoria, da gestão com o treinador, a primeira grande oportunidade que o cara receber, ele vai sair. Isso ainda não é cara, não é um ponto de discussão, né? Se você deixar o cara
numa situação desconfortável, né, você não cumprir com as suas promessas, a primeira chance do cara sair, ele vai pegar o avião e vai embora. Então, foi sim, de certa forma, um erro de planejamento aí da gestão do Internacional e agora colhe os frutos, né? Lamentavelmente, nesse momento, eu acho que, ó, claro, repito, tem tudo, o Inter para mim tem tudo para voltar a brigar pelo campeonato, mas a gente não vê uma partida, desde a chegada do Abel, a gente não vê uma partida em que dê para falar, olha, o Inter é, é, mostra uma evolução, dá para voltar, a gente não vê isso. É diferentemente do Flamengo. A gente não vê isso no Internacional e está devendo. Está devendo. A expectativa que a gente tem é que a Libertadores traga novos ares, né, traga mais raça, mais vontade, mais entrega e o time consiga trazer isso para o Campeonato Brasileiro também. Aí o Fluminense volta a subir na tabela, é o quinto colocado e mostra aí, repito, o trabalho do Odair muito, um belo trabalho e de repente, para o torcedor colorado que não gostava dele, fica aí, né, aquela e se, né, aquele pensamento do e se o Odair tivesse continuado no Internacional, eu tenho certeza que é, é, teria feito um trabalho ainda melhor, como ele já fez um grande trabalho ano passado, e eu tenho certeza que teria dado sequência num grande trabalho esse ano também. Aqui a gente vê, por exemplo, que o São Paulo continua apostando no Fernando Diniz. Não sei, repito, se foi por planejamento ou por falta de grana. Eu acho que foi mais por conta de falta de ter que pagar multa rescisória, de ter que correr atrás de um outro treinador que seria uma aposta que poderia não dar certo, do que por qualquer outra coisa. Do que por confiar de fato no trabalho do treinador. Mas deixou o cara lá, deixou o cara trabalhar, e nisso teve méritos também. Então a gente vê o São Paulo em franca evolução e tem tudo para ser o líder do Campeonato Brasileiro quando tirar essas rodadas de atraso, né, da frente. Tá? Que sexto colocado é o Palmeiras. Palmeiras, já falei aqui, né, assolado, devastado por casos de Covid-19. Né? O elenco do Palmeiras absolutamente fragmentado e junto com isso veio a primeira derrota do técnico Abel Ferreira na frente do Palmeiras, né? Ele falou, cara, isso ia acontecer cedo ou tarde, vale aquela lei das 24 horas, a gente lamenta agora essas 24 horas e depois a gente é vida que segue, né? A gente volta a focar no nosso trabalho, né? À medida do possível, porque o Palmeiras entrou muito desfalcado, a partida só foi piorando, né? Quando a partida foi se desenrolando, a situação do Palmeiras só foi piorando. Tá? O Luiz Adriano, que é o centroavante do Palmeiras, sentiu, já teve que sair no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o lateral, o Mike, foi expulso num lance dos mais bizões possíveis. Tá? Ele deu uma entrada ali no tornozelo do Tylon cara, assim, o lance é forte, tá? Ele quase arrancou o pé do Tylon. É impressionante a imprudência. Um jogador do nível do Mike, que já foi campeão brasileiro com o Palmeiras, né? Já foi titular nessa equipe do Palmeiras, cometeu uma falta dessa. Eu falei, o lance é forte, né? Quase deixou o pé do Tylon no gramado. É impressionante, o árbitro deu o cartão amarelo primeiro e depois foi revisar, foi ver o VAR ali, expulsou, foi muito bem expulso. E aí a vida do Palmeiras, que já estava difícil por conta dos desfalques, perde o centroavante, perde um jogador e aí fica ainda mais difícil, né? A situação fica ainda mais complicada. O Palmeiras começou a partida até com um pouco mais de volume de jogo, foi perdendo esse volume, claro, com um jogador ao menos. O Goiás cresceu na partida. Parecia que tudo ia, que o empate seria o melhor caminho para o Palmeiras. Parecia que o empate iria de fato acontecer, mas ali no último minuto de jogo, o Miguel Ferreira, em estado de graça, acertou um chutaço de forma um golaço, cara, assim, daqueles golaços para entrar no, nos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro, tá? É, a gente vê na brincadeira das redes sociais, né? Nunca mais vai fazer um gol desse. E de fato, assim, um lance
onde estava na hora certa, no momento certo e era para ser. Que golaço que fez o Miguel Ferreira para fechar a conta, para tirar o de repente tirar a zica do Goiás, não sei, né? A gente torce para que seja o gol da zica, né? E a sina do Palmeiras continua, né? Tá difícil, tá? Precisa pontuar na zona do rebaixamento, joga contra o Palmeiras, que você ganha pontos, né? O Palmeiras já perdeu de Botafogo, de Curitiba e, e o karma continua, né? Precisando pontuar na zona do rebaixamento, joga com o Palmeiras que os 3 pontos vêm. Peço perdão ao torcedor pela brincadeira, mas é a verdade, né? O karma permanece, claro que com um time muito desfalcado, e repito, à medida que a partida foi acontecendo, a situação do Palmeiras foi ficando ainda pior, né? Parecia que é, a lei de Murphy, né? Assim, tudo que pode dar errado vai dar errado. Infelizmente aconteceu isso para o Palmeiras e uma partida para se esquecer, né? Por conta, repito, dos desfalques, por conta da lesão do Luiz Adriano, por conta da expulsão do Mike, e o Palmeiras deve ter aí, pelo menos na próxima semana, um, um pouco mais do seu time, o seu time um pouco mais reforçado, né? Porque alguns jogadores já voltam recuperados. Agora tem a questão física, né? Precisa buscar a recuperação física. E o Palmeiras já tem Libertadores agora, né? Nesse meio de semana. Então, são 2 semanas aí muito difíceis para o Palmeiras. Vai ter que se desdobrar aí o técnico Abel Ferreira. A situação absolutamente complicada. A gente fica chateado quando esse tipo de coisa acontece, porque a gente, que eu falei do Atlético Mineiro, né? A gente não vê o melhor do futebol. Lamentavelmente, a gente vê é, é, esse tipo de coisa acontecendo. O Palmeiras começou, repito, melhor na partida, tudo bem, e aí as ironias do destino foram acontecendo para deixar o Palmeiras cada vez pior na partida e a vitória do Goiás veio num lance muito feliz, tá? Num lance muito feliz do Miguel Ferreira. O Goiás volta a vencer, tá? Vivia um jejum aí de partidas sem vitória e é o que eu falei, de repente é o gol do Sai-Zica, né? A gente espera que seja isso. O Goiás está numa situação muito complicada na tabela. Tá? O Goiás está a 9 pontos do Atlético Goianiense, o primeiro time na zona do rebaixamento. Tem um longo caminho a ser percorrido, mas é, é, do Atlético Goianiense para cima, tá todo muito embolado, tá todo mundo muito embolado. Se o Goiás consegue 3 vitórias consecutivas, a situação já muda, né? O cenário muda totalmente. Então, de repente, repito, é aquele típica partida para trazer confiança e o elenco voltar a acreditar que é possível, né? A gente espera que seja isso, mas para alguns times que eu falei, né, que venceram o próprio Palmeiras, o Curitiba, o Botafogo, a gente não vem vendo isso, né? Os dois fizeram uma baita partida contra o Palmeiras, venceram muito bem, mas a gente não vê sequência, né? Uma partida joga muito, perde, outra já não é tão boa, e é o que eu falei, né? Mesmo quando joga bem, perde, né? Então a situação é complicada e a gente espera, obviamente, que o elenco consiga recuperar a confiança para que a gente veja um campeonato disputado. É isso que a gente quer ver, né? É chato quando você vê um time se entregar, né? Ainda mais um campeonato brasileiro onde o segundo turno começou quase agora. Então tem tempo para buscar o prejuízo, né? Mas é, é, tem chão, cara. Tem chão a ser percorrido, é trabalho, é recuperar a confiança e a gente vai ver o resultado disso nas próximas rodadas. E para o Palmeiras foi uma derrota, é, é, fica com gosto amargo, obviamente, porque vislumbrava se aproximar dos líderes, mas eu acho que o Palmeiras tem que agradecer, né, por ter sido só 1-0, por ter conseguido jogar de igual para igual, por ter conseguido segurar o empate quase até o último minuto ali, todo o contexto da semana e da partida. Foi uma derrota que, óbvio, é para ser esquecida, mas não por uma exibição ruim. Tá? Foi esquecida por tudo que aconteceu. Tá? Jogadores que estão fora por Covid, jogadores lesionados,
jogador que é expulso, enfim. É uma partida para ser esquecida nesse contexto, né? De que tudo que pode dar errado vai dar errado. Então, acho que tem que pensar nisso de repente. Tudo que podia dar errado já deu errado nessa rodada. Tá? Agora vai dar tudo certo. Acho que é isso que o time do Palmeiras tem que pensar para ir para a Libertadores com a cabeça fria e fazer uma grande partida contra o Delfim. Felizmente para o Palmeiras, né? O Palmeiras joga contra o Delfim. Todo respeito ao Delfim, mas o Atlético Paranaense, por exemplo, vai jogar contra o River. E assim, de todos os times que foram para as oitavas, talvez o Delfim seja o time mais fraco, né? Então, para o Palmeiras, de certa forma, é bom, né? Foi bom, vai estar desfalcado ainda, vai ter tempo para recuperar alguns dos seus jogadores principais até a próxima partida da volta. Então, fica aí pelo menos esse ponto aí de alívio para a torcida palmeirense, tá? Só para fechar, o sétimo colocado é o Santos. O Santos jogou contra o Atlético Paranaense e um Santos que poupou, literalmente poupou. Tem casos de corona no elenco também, mas o Santos claramente poupou os jogadores para a partida da Libertadores, diferentemente do Atlético, né? O Atlético também joga a Libertadores, falei que joga contra o River, mas o Atlético precisa pontuar no campeonato, né? Tá numa situação difícil e conseguiu a quarta vitória consecutiva, tá? Importante essa vitória. O Atlético dá um salto absurdo na tabela, né? Há poucas rodadas na zona do rebaixamento, agora é o nono colocado. Então você vê, a gente tem rodada da Libertadores, a partida é muito difícil, mas a gente não pode esquecer o Campeonato Brasileiro. Não adianta ir bem na Libertadores e viver um drama do rebaixamento. E é isso que o Atlético está focado. E eu acho que é isso que a gente tem que tirar o chapéu, tá? Porque o Santos, claro, está muito bem na tabela, vislumbrava aí entrar no G6, mas o Santos tem gordura para queimar, né? A gente pode dizer assim. Tem uma vantagem importante que o permite poupar o Atlético, não. Então, acho que o mérito que a gente tem que dar ao Atlético foi por é, é, saber que tinha que vencer, tá? Porque ia pegar um adversário desfalcado, então precisava vencer, precisava dos 3 pontos para aí sim respirar tranquilo na tabela, tá? E mesmo assim não está tão longe, tá? O Atlético Paranaense está em nono, mas tem 28 pontos. São 4 pontos de vantagem para o Atlético Goianiense, o primeiro time na zona de rebaixamento. Então, tá bem na tabela? Tá, mas não tá tranquilo. Por isso precisava vencer, foi lá, venceu, tá embalado e a vida que segue. Eu acho que tem que prevalecer a confiança agora. Se fisicamente vai ter um desgaste, claro, mas mentalmente vai ter uma confiança de sobra para enfrentar o Rio. É uma partida muito difícil, é muito difícil. O Furacão, para mim, entra como franco atirador nessa partida. Todo respeito, obviamente, ao Atlético Paranaense, mas o River é o atual vice-campeão. O River é o time que nos últimos anos vem dominando o futebol sul-americano. Tá? E não por acaso, né? É um grande trabalho do Marcelo Galhardo. Mas o Atlético, para mim, entra como um franco atirador nessa partida. E, aliás, né, o Atlético tinha, acho que, essa vantagem de não poupar os jogadores, porque essa primeira partida vai ser na Arena da Baixada. Então não vai ter que viajar, não vai ter o desgaste da viagem, fica todo mundo em casa, busca a recuperação física o mais rápido possível para essa partida contra o River. Então acho que foi muito bem. O Santos apostou num time alternativo, tá, e acabou tomando só um gol, o gol do Thiago Heleno. Aliás, uma partida em que o John ainda já tinha feito uma grande defesa, né? Uma grande atuação em outras partidas e dessa vez também foi gigante, né? Nessa partida foi importante para manter o placar apenas de 1-0, tá? Porque o Atlético dominou a partida, foi muito bem o goleiro do Atlético Paranaense, o Santos, né? Curiosamente o goleiro é o Santos. Foi muito bem também, tá? Em 2 lances, em um deles inclusive quase deixou a bola passar, né? O Madison, ele cabeceou e o Santos fez uma defesa ali meio estranha, deixou a bola escapar, a bola bateu na trave e ele conseguiu pegar o rebote, né? Mas eu acho que foi a grande chance do Santos na partida e terminou por isso mesmo, 1-0 para o Furacão, uma vitória importante, repito,
dar moral, para dar confiança, e agora é vida que segue na Libertadores. O Santos, acho que nada para desespero, para dor de cabeça. O Santos foi claramente focado na Libertadores, focado em poupar os jogadores e poderia ter saído com o empate dessa partida. Mostra que mesmo um time alternativo consegue reagir, consegue mostrar reação, consegue buscar jogadas para chegar no gol. Então mostra que é um time, se falta taticamente um pouco de organização, é, 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 sobra inspiração, né? Sobra vontade. Então o time Santos, a gente já não é de hoje que a gente elogia a dedicação, né, a entrega dos jogadores do Santos, né? E o Santos que vive uma situação politicamente muito conturbada, tá? Porque o Pérez, né, que era o antigo presidente, agora sim sofreu impeachment, né? Ele estava afastado e esse final de semana teve a votação do impeachment de fato, e ele agora sim não é mais presidente do Santos. Então, politicamente, o Santos vive crise após crise, mas dentro de campo o time sempre deixa tudo, e é isso que é legal. Tá? É isso que a gente elogia, a vontade e a entrega dos jogadores. Tá? Para encerrar, tá? Vou falar aqui dar mais destaque a algumas partidas. Eu queria falar rapidinho do Grêmio. O Grêmio jogou contra o Corinthians, uma partida cheia, mas cheia, tá, de polêmicas. Tá? A partida terminou em 0 a 0, um 0 a 0 que foi para o Grêmio foi muito amargo, tá? Porque o Grêmio chegou a ter dois jogadores a mais, o Corinthians teve dois expulsos, tá? O Otero e o Marlon, e o Grêmio, mesmo com essa vantagem, não conseguiu, e a grande chance do jogo foi do Corinthians com o Fagner. O Vanderlei teve que fazer uma defesa absurda, né, no lance, foi muito feliz na jogada, foi muito bem defensivamente o Corinthians e conseguiu um empate que, apesar da bronca com a arbitragem, um empate que para mim fica com gosto de vitória, tá? Por ter dois jogadores expulsos, um Grêmio que está embalado, não conseguiu fazer nada diante da postura defensiva do Corinthians. Ah, mas o Grêmio focado na Libertadores, tudo bem, tem tudo isso, tá? Mas é um time que está com confiança lá em cima e tinha dois jogadores a mais. Então, é, é, apesar de tudo isso, eu acho que o Corinthians foi muito bem, mostra uma evolução tática importante e vai ficar na bronca com a arbitragem, né? Isso, infelizmente, aconteceram alguns lances que, que deixaram o, o, os corintianos, né, na bronca com a arbitragem e repito, não é nenhum absurdo a bronca. O próprio Wagner Mancini falou assim, os cartões, ok, assim, não não estou contestando as expulsões, os lances foram passíveis de expulsões de fato. Agora, o que a gente contesta é a interpretação de algumas jogadas, né? Porque o, o, o Grêmio o Corinthians reclama que o Grêmio era para ter um expulso, né? O Darlan, ele levou um cartão amarelo, depois uma jogada com o Cantígio, né? E depois ele fez mais uma falta no Otero e a arbitragem, o árbitro fez vista grossa, né? E era um lance para cartão amarelo, tá? Era um lance para ele expulsar, mas como o intervalo foi muito curto, foi questão de minutos entre as duas faltas, o árbitro acho que deu aquela vista grossa para não esquentar demais a partida, não perder o controle da partida, né? Mas era um lance pro Darlan ter levado o segundo cartão amarelo e ser expulso naquele momento. Tá? O Corinthians ficava com uma vantagem importante. Mas aí depois o Marlon ele atingiu o Matheus Henrique, o juiz que o Caio Max Augusto Vieira, né? Ele deu o cartão amarelo para o Marlon. Aí depois ele foi ver como é que ficou, né, a perna do Matheus, né? E aí ele saindo um monte de sangue ali, ele decidiu dar o cartão vermelho. Depois ele foi revisar, foi lá no árbitro de vídeo ver o lance e manteve o cartão vermelho. E aí a bronca dos corintianos começou aí, porque já tinha ficado, já estava na bronca, né? Pela questão do Darlan. Mas aí o Grêmio já era para ter um jogador a menos. Se tivesse um jogador a menos, com a expulsão do Marlon, ia ficar 10 contra 10. Né? Aí já ficou com uma desvantagem importante e ficou pior para o Corinthians, né? Porque foi um lance óbvio passível de expulsão.
tá? Eu acho que não é nenhum absurdo. E eu que falei, o Wagner Mancini também nem contestou a expulsão, ele contestou a não expulsão do Darlan. Tá? E depois teve um, a expulsão do Otero, e aí sim foi muito polêmico, porque o Otero atingiu o Luiz Fernando, né, ali perto da entrada da grande área, ele foi expulso, tá? Mas o que os corintianos reclamaram é que o Otero sofreu uma falta, né, no início da jogada. Ele sofreu uma falta do Orejuela. Então os corintianos ficam na bronca e faz sentido a bronca dos corintianos. Ele de fato tomou uma falta no início da jogada, a arbitragem não flagrou o lance, não pegou o lance seguiu, e aí sim o Otero faz a falta e é expulso. Né? E aí os corintianos ficaram mais abroncados, porque já era para estar 10-10, né, em jogadores. Depois perde mais um lance em que o jogador expulso sofreu uma falta no início da jogada. E aí, prato cheio para reclamações. Eu acho que, repito, concordo com o Wagner Mancini, os lances foram para expulsão de fato, mas a não expulsão, né, do Darlan, né, porque não quis dar dois cartões amarelos seguidos, é, é, essa a falta que sofreu, o Otero no início da jogada, no lance que culminou com a sua expulsão, acho que também é muito válido essas reclamações, elas são muito pertinentes. Né? E aí o Corinthians fica na bronca, consegue, acho que até por isso os jogadores entregaram mais, deram mais sangue dentro de campo e conseguiram sair. E aliás, eu falei, né? Teve a maior chance da partida num chute do Fagner, grande defesa do Vanderlei. E aí fica na bronca o Corinthians. Eu acho que eles deram mais sangue ainda pela essa, essa injustiça aí que possam ter sofrido e deram tudo dentro de campo e conseguiram arrancar o empate contra o embalado time do Grêmio. E repito, né, a reclamação, a bronca dos corintianos, ela é totalmente plausível. Tá? Agora, o que a gente quer ver em relação ao Corinthians é isso: essa dedicação, essa aplicação, essa entrega, essa vontade. É isso que o Corinthians precisa deixar dentro de campo todas as partidas, porque a situação não está confortável. Né? O Corinthians não está tranquilo na tabela. O Corinthians está em 13º. O Corinthians tem 26 pontos. É só 2 pontos do Atlético Goianiense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, acho que o que o torcedor quer e o que a gente acompanha, o que a gente quer também, é um Corinthians que entregue mais, né, que deixe mais dentro de campo, porque dá para apresentar mais. Né, e às vezes deixa a desejar porque falta mais vontade, falta mais raça, falta um pouquinho mais de entrega. Tá aí para o Grêmio um empate que de certa forma ficou com gosto de derrota, porque tinha dois jogadores a mais, não conseguiu aproveitar essa vantagem numérica e sai de uma partida onde poderia ter pontuado mais três, conseguido mais 3 pontos, sai com um ponto apenas. Tá? Então acho que talvez fique com um certo gosto de derrota aí pela forma como se desenhou, por ter dois jogadores a mais, não soube aproveitar, mas o Grêmio, repito, acho que nada nada fora da curva, né? Obviamente com a cabeça na Libertadores, apesar de não ter poupado seus principais jogadores, né? Jean-Pierre jogou, o PP jogou. Então, apesar de não ter poupado seus principais jogadores, claramente um time com a cabeça na Libertadores, está um pouco mais focado na rodada da Libertadores, eu acho que é natural. Vai ter uma partida difícil contra o Guarani e tem que estar focado porque pega o Guarani fora de casa, né? Então, uma rodada onde a gente pode dizer que deixou escapar 3 pontos importantes, mas que é, é, não tira nada tira o brilho aí dessa sequência muito positiva desse embalo que vive o Grêmio nesse momento da temporada. Tá? Pensar em título tá um pouco distante, óbvio, mas é totalmente possível sim, pelo momento que vive o Grêmio, tá? Nessa crescente no, no rendimento do seu futebol, tá? Para encerrar aí, o Atlético Paranaense, que eu falei, nono colocado na tabela, o 10º colocado é o Bahia, tomou uma goleada do Bragantino, tomou um chacoalha do Bragantino, o Bahia que vinha numa sequência muito positiva, toma 4-0, baita resultado para o Bragantino, tá?
11º Fortaleza. Fortaleza venceu o Botafogo no Engenhão 2-1, né, e afunda ainda mais o Botafogo, né? Que situação complicada que vive o Botafogo. O 12º é o Bragantino, eu falei, venceu aí o Bahia 4-0. O Corinthians é o 13º. O 14º é o Sport, tá? O Sport joga hoje contra o Atlético Goianiense. O 15º Ceará, né, empatou com o Atlético Mineiro. O 16º Vasco empatou com o São Paulo. O 17º o Atlético Goianiense, que joga hoje. 18º Coritiba. 19º vice-lanterna o Botafogo, e o lanterna, o Goiás, conseguiu aí uma vitória, finalmente, depois de tanto tempo, conseguiu uma vitória, ainda está a 5 pontos do Botafogo, está muito longe, mas a expectativa, a esperança é que tenha sido o jogo da virada, tá? O jogo para mexer com a confiança e voltar a acreditar que é possível, tá certo? Eu vou encerrando hoje, né, o podcast do Brasileirão. A gente tem rodada da Libertadores nesse meio de semana, vamos acompanhar os jogos e assim que possível a gente volta para comentar esses jogos da Libertadores, tá certo, galera? Só para falar rapidinho, né? Só para passar por cima, já falei de Libertadores, falar dos brasileiros, né? A situação dos brasileiros. O Grêmio enfrenta o Guarani fora de casa, o Santos pega a LDU fora de casa, difícil, né? Na altitude. O Flamengo vai jogar contra o Racing, né, aí para comprovar o bom momento, né, se realmente o bom futebol voltou. O Inter, que vive situação instável, joga contra o Boca, né, joga em casa, no Beira-Rio, tem a vantagem, né, de ficar em casa, de se preservar, de descansar, enfim. Espero que o Inter use isso ao seu favor. Tá? A mesma coisa o Atlético Paranaense pega um adversário muito indigesto, o River Plate, e o Palmeiras joga contra o Delfim fora de casa, né? Então, Palmeiras desfalcado, mas pega talvez o time mais fraco, né, dessas oitavas de final. Essa é a vida dos brasileiros, tá? Nesse meio de semana. Quero desejar para todo mundo. Fica o meu convite, né? Sempre. Quiser que eu fale de outro campeonato, do seu time de coração, deixa o comentário aí embaixo. A gente traz no próximo podcast um pouco mais de discussão sobre isso. E desejar para todo mundo uma ótima semana. Um forte abraço e até a próxima, galera. Tchau.